Hello, meu nome é Morena dos Anjos e esse é o Dicas, um canal para compartilhar com vocês minha paixão por obras de terror. Mais um vídeo do quadro em que a gente compara um filme com o seu remake. Inclusive, obrigada a todo mundo que mandou sugestões de nomes porque eu pedi e eu resolvi chamar ele de Origimake, que é rápido, fácil de pronunciar e foi sugerido pelo inscrito César Batista. Muito obrigada, César. O primeiro Origimake foi sobre O Chamado e agora a gente vai falar de O Grito. Mas antes de começar o vídeo, já se inscreva aqui no canal, deixe seu like, isso é muito importante para a divulgação, ativa o sininho para o YouTube entender que você quer assistir os vídeos do Dicas e bora falar de terror. Lembrando que esse quadro é com spoiler das obras. Os longas se baseiam em uma criança japonesa em que quando uma pessoa morre de forma violenta envolvendo raiva, o lugar da morte é para sempre assombrado pelo seu espírito vingativo. Dessa forma, os fantasmas de uma família atormentam todos aqueles que entram na casa onde morreram. O interessante é que esses personagens, tanto no filme original quanto no remake, são os mesmos, interpretados pelos mesmos atores. O Takeo, que mata por ciúmes a sua esposa chamada Kayako e o seu filho Toshio. Logo, o remake não ficou tão americanizado, e isso tem um motivo. Os dois longas são dirigidos pelo Takashi Shimizu. A versão japonesa e original se chama Ju-On e estreou em 2003, mas antes disso, o diretor já tinha feito duas versões da história para TV. O longa conta várias histórias de forma não linear de pessoas que cruzaram o caminho daqueles espíritos vingativos. Ele é separado por blocos intitulados com o nome dos personagens e a seguir o que aconteceu com eles. Pode ser bem confuso se você não prestar muita atenção e assim, ele é de baixo orçamento. Então algumas coisas podem incomodar, como por exemplo a trilha sonora. Ela é super exagerada e bem desconexa com as cenas que estão aparecendo, tipo, a música que tá rolando é como se fosse de um filme de ação, sei lá, Duro de Matar, Velozes e Furiosos, e a cena é uma mulher passando um aspirador na casa. Além disso, em vários momentos ela simplesmente para e depois volta. Mas tirando isso, o filme tem bons momentos de tensão e de susto. E é como eu sempre falo, a maldição é de lá, tem uma questão cultural envolvida. Só por esse motivo já vale a pena assistir. O Grito, ou The Grudge, que tem produção de Sam Raimi e Robert Tappert, trouxe atores americanos para um contexto japonês. Ele narra uma história central e os motivos pelos quais ela está acontecendo, e não várias histórias como no enredo do filme original. Isso torna o remake um filme mais simples e mais fácil de assistir. O diretor agora tem um pouco mais de recursos financeiros e por isso os efeitos visuais, tanto os práticos como os de computação gráfica, estão melhores, mas a essência é a mesma. Tem bastante jumpscare, alguns funcionam e muito bem, mas outros eu achei bem desnecessários e inclusive as músicas que entram muito alto pra gente tomar o susto, às vezes não é nem susto que a gente toma, é só um incômodo mesmo. Você consegue assistir essa versão até então no catálogo da Amazon Prime Video. The whole time I was in that house, I felt something was wrong. What happened there? Eu confesso que eu nunca fui muito fã de O Grito, ele não me chama muito a atenção, mas foi um filme que repercutiu muito na época. Eu acho o original mais interessante por causa da complexidade do enredo, da narrativa, mas a trilha sonora me incomoda bastante. E por isso, se hoje eu fosse escolher um para reassistir, seria o remake. Bom, agora vamos comparar mesmo as histórias, né? Eu vou chamar de Ju-On, o original, e O Grito, o remake. Ambos os filmes começam com os dizeres da maldição, mas o Ju-On já mostra cenas da Kayako e do Toshio sendo mortos por Takeo. Em seguida, nós acompanhamos Rika, uma assistente social que vai trabalhar na casa onde o assassinato aconteceu, para cuidar da senhora Sete, a nova proprietária do lugar. O Grito, por sua vez, inicia com a cena de um homem se jogando do seu apartamento sem maiores explicações, e depois nós vemos a Yoko, a assistente social, cuidando da dona Emma e sendo assombrada por uma figura que, olha, me deu um bom susto quando apareceu pela primeira vez. Após isso, nós conhecemos Karen, que é interpretada pela Buffy, a caçadora de vampiros, que vai substituir a Yoko cuidando dessa senhora na casa. A continuação é praticamente a mesma nas duas versões. A assistente nova chega no lugar, encontra a casa toda desarrumada, uma bagunça, a senhora lá sozinha, e enquanto tá arrumando, vê uma foto de uma família, um cara, uma mulher e um gurizinho. Só que a imagem da mulher tá com a cabeça arrancada. Pra piorar a situação que já tá estranha, ela encontra também
o gurizinho da foto preso no armário com o seu gato no colo. Ela fica desesperada, liga pro trabalho para avisar e vê uma silhueta fantasmagórica em cima da idosa. Corta pra história dessa senhora, que também é praticamente a mesma nos dois filmes. Ela estava morando lá com o filho e a nora. Entre o casal, quem vê alguma coisa estranha antes é ela. À noite, o cara chega em casa e encontra a esposa paralisada em cima da cama. O que acontece de diferente no original é que o cara é tomado pelo espírito do Takeo, aquele que matou a família e aí mata a esposa. Os filmes retomam para o momento em que a assistente social vê aquela silhueta e a polícia chega na casa. Nesse momento, a idosa já está morta e ela num estado catatônico. Investigando, os detetives encontram finalmente os corpos do filho dessa senhora e da nora no forro da casa. O cara tinha uma irmã e agora a gente acompanha ela sendo aterrorizada no trabalho e no seu apartamento. Nós temos a cena clássica do elevador, que vai aparecendo o Toshio em todos os andares enquanto ele vai subindo, e também o momento em que a Kayako tá embaixo das cobertas na cama com a mulher. A versão americana ainda tem um momento bem legal desse fantasma nas escadarias do prédio que, olha, dá pra dar um arrepio. A partir daqui o enredo muda bastante, então eu vou primeiro falar sobre o que acontece no original. Nós conhecemos Toyama, um ex-policial que já tinha se envolvido em um caso dessa casa mal assombrada e é chamado pelos detetives para ajudar eles a entender o que está acontecendo. E escondido deles, o Toyama vai até a casa com a intenção de tacar fogo em tudo, mas daí ele tem uma espécie de visão. Ele enxerga jovens estudantes dentro daquela casa e uma delas indo embora. Essa daí é, na verdade, a filha dele, Izumi, já adolescente. Ou seja, o que ele tá vendo é uma coisa do futuro, do que vai acontecer com a filha dele. Ele acaba morrendo dentro da casa e fim do Toyama. Corta agora para Izumi, a filha dele, já adolescente, depois de ter entrado na casa. As amigas que foram lá com ela estão desaparecidas. E a Izumi está sendo assombrada por todos os fantasmas possíveis, inclusive das amigas. Tem uma cena interessante em que a gente escuta tocando na rádio uma reportagem sobre o corpo da Rika, a assistente social, que é encontrado depois de todos esses anos desaparecido. Bom, a Izumi também morre e aí ela encontra o espírito do pai e aparentemente ficam em paz. Depois disso, nós voltamos para o lapso temporal da Rika para entender o desfecho dela. E aí nós temos as cenas clássicas da mão que aparece entre os cabelos dela enquanto ela toma banho e da Kayako descendo as escadas toda torta, ensanguentada, fazendo aquele som que com certeza você já tentou reproduzir. Fim de Ju-On. O grito, por sua vez, não tem ex-policial que vê a filha no futuro dentro da casa, mas sim o porquê do Takeo ter matado a família, que é o princípio de tudo. O cara lá do início que se joga do apartamento é o Pete, interpretado pelo Bill Pullman. Ele era professor da Kayako, por quem ela era apaixonada, obcecada, sem ele saber. Quando o marido dela descobre, inclusive vê que ela escrevia sobre ele no diário, fica louco de ciúmes, mata ela, o Toshio e depois se mata. O Pete, ou Peter, não lembro se é Peter ou Peter, enfim, ele se suicida porque ele vai até a casa e tem uma visão de toda essa matança. Ele não aguenta viver com aquilo e, dá fim à própria vida. Foi o que eu interpretei. No final das contas, a Karen tenta botar fogo na casa. E pelo que a gente entende do final do filme, é que os bombeiros conseguiram apagar o incêndio e ela permanece amaldiçoada. E aí, qual das versões vocês gostam mais? Eu confesso que, por ser o mesmo diretor, eu gostaria muito que ele tivesse trazido toda a complexidade para o remake também, porque é muito legal essa coisa de histórias não lineares, eu gosto pelo menos. Mas ele quis deixar de uma forma mais simples e tá tudo certo. É legal também o fato de que a essência japonesa se manteve, afinal de contas os vilões são os mesmos atores, e isso é realmente bem importante. Bom, esse foi mais um Origimake, o próximo vai ser o segundo filme mais votado lá da enquete que eu fiz no Instagram no início da semana. Inclusive me sigam lá, @Morena dos Anjos igual para Twitter.
Muito obrigada por terem assistido até aqui, último vídeo da semana, e até a próxima!